Oi, pessoal, boa noite. Com muita alegria e com muita satisfação que a gente inicia mais uma live aqui do nosso Centro Espírita Paz e Amor. Estamos hoje com um grande amigo lá de Cássia, o senhor Sérgio. Sérgio, obrigado por disponibilizar esse tempo aí para trazer um pouco Desde já agradeço, né, em nome da casa, pelo tempo aí para a gente. Ele vai falar sobre o tempo de colheita, tá? É um tema que ele vai dissertar aí durante a live, durante os nossos minutinhos semanais aí que a gente se encontra junto. Gostaria de abrir um espaço aí, pedir para o pessoal que pegue um copinho d'água para substituir o passe fluídico aqui, né? Como se fosse a água fluidificada que vocês tomam aqui após o passe. Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, né? Agradecer ao Sérgio mais uma vez. E, Sérgio, se o senhor me dá licença, eu vou fazer a prece de abertura para a gente, então, escutar o senhor aí, tá ok? Vai. Beleza. Vamos procurar relaxar um pouco, então, o corpo. Se posicionar de forma confortável, tentar em coisa boa. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que a gente está tendo de estudo e de reunião em torno de uma palavra tão edificante, baseada no Evangelho. Agradecer pela oportunidade que temos de ter esta conexão em meio a tantos devaneios que o mundo vem hoje enfrentando. Agradecer pela oportunidade de ter um teto, pela oportunidade da saúde, do discernimento e da aproximação com pessoas tão boas que estão ao nosso redor. Pedir também que durante esse período de pandemia, todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades, todas as pessoas que estão passando por provas, elas sejam confortadas diante do fato, com a palavra do Senhor, com esclarecimento, e que os irmãos confortem, independente do que esteja acontecendo. Gostaria de pedir a bênção desta reunião para que possamos absorver as palavras trazidas pelo nosso irmão da forma mais coerente possível e que assim seja. Sérgio, com você agora, viu, meu amigo? Fica à vontade aí. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Quero dar, então, o meu boa noite, né? Muito carinhoso a todos, a todas, de Andradas, da região, Centro Espírita Paz e Amor. Muito obrigado pelo convite, por essa porta, né, que se abre para a gente se aproximar, para a gente se conhecer, mesmo que virtualmente, né? E que, queira Deus, que a gente possa se conhecer presencialmente em breve, né? Então, muito obrigado na pessoa aí do Fernando, do Felipe, pelo convite, e a todos vocês aí da casa. A gente está aqui para falar, então, um pouquinho hoje dessa ideia, tempo de colheita, né? O que faz a gente pensar em colheita? Bom, uma das coisas que me fez escolher esse tema foi uma canção que eu gosto muito, do Beto Guedes, né, que foi um grande clássico aí da nossa música popular, o nosso compositor mineiro, Beto Guedes, quando ele escreveu aquela canção chamada Sol de Primavera. Vocês se lembram? Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez. Já sonhamos juntos
semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Essa faz parte daquelas canções que são, com toda certeza, inspiradas, porque ela traz para nós um frescor de esperança, uma ideia de que, apesar de todas as nossas lutas, das nossas caminhadas, dos nossos sonhos, que ainda há colheitas a esperar. E que a colheita possa ser para nós, cada vez mais, algo bom, que a gente não tenha medo da colheita. Quantas vezes a gente, pensando em termos de lei, de causa e efeito, a ideia de que o que a gente planta é o que a gente colhe, isso que a gente vê desde o Evangelho de Jesus, do Mestre falando, ele usava muito esses exemplos da natureza, né? E a gente, dentro da doutrina espírita, aprendendo também essa responsabilidade que nós temos pelas nossas próprias escolhas, às vezes a gente fica mais focado no lado mais pesado dessa ideia, imaginando que a gente vai colher sofrimento, né? Não tem o provérbio popular que fala quem semeia vento, colhe tempestade, e a gente vai ficando com medo daquilo que a gente vai colher, com falta de confiança nas sementes que a gente lançou para a vida. Mas a ideia que a gente quer deixar hoje é de muita esperança. É de que a gente possa, observando a nossa vida atual, observando as experiências pelas quais a gente já passou até hoje, o desejo de que a gente cada vez mais aprenda a trabalhar essa sementeira a nosso favor, a favor da nossa humanidade, do nosso próximo, cada vez mais ter escolhas conscientes naquilo que a gente semeia e cada vez mais ter condições de esperar lindas primaveras. E essa canção, nessa época do ano, me faz lembrar, porque a gente está chegando já, né? Nós estamos a pouco mais de um mês do início de mais uma primavera. A primavera sempre foi, em todas as culturas, muito celebrada. Aquela ideia da volta da fertilidade à terra, da terra que se renova depois do inverno, ideias de fartura. A gente que vive no interior, nós somos talvez mais ainda, né, conectados com essa ideia do que representa a alegria de uma colheita. As nossas cidades que vivem da terra, que tem como, né, uma forma de subsistência para tantas pessoas, e a gente precisa, mesmo aqueles que estão lá na cidade não vivem sem aquilo que vem da terra. Então, essa ideia da colheita é uma ideia muito bacana, muito bonita, né, de que a terra tem seus ciclos, tem suas estações, que há tempo de plantar, há tempo de colher, e a gente pode transportar isso também para a nossa vida. Especialmente, talvez esse ano de 2020, ano desafiador para todos nós, em que a gente está passando por um período que a humanidade está tendo que se defrontar com algo tão novo, tão diferente para nós, pelo menos para essa geração, né? Ter que reaprender tantas coisas, ter que desenvolver de volta uma solidariedade, mesmo que forçada, né? Que a gente tenha que contar e possa contar uns com os outros. Então, diante de todo esse quadro que está passando, todos nós estamos ansiosos para que chegue o tempo em que a gente vai poder abrir a janela e ter a sensação de que o mundo nos espera novamente. Não para aquele velho normal, mas, como tem se dito tanto, para esse novo normal, para um novo padrão de convivência, mas esse desejo de que chegue logo essa primavera. Mas é claro que ela vai chegar no tempo certo. A própria mensagem do Cristo, aquela ideia da boa nova, né, que é o significado da palavra evangelho, faz a gente pensar o quanto a mensagem do Cristo veio trazer essa renovação. Eu não sei se houve alguma interrupção no link, parece que travou aqui comigo. Se o pessoal aí de Andradas puder me dar um retorno, se tá chegando normal o sinal, que a minha tela aqui travou. Queria pedir ao Felipe, ao Fernando, que confirmassem para mim. Ah, tá normal, né? Tá bom.
porque na minha tela tinha congelado, eu achei que tinha parado aí também. Desculpem aí a gente lidando aí com essa tecnologia. Mas falava eu da ideia do evangelho, que é uma boa nova, e essa ideia de que a terra se renova, de que a vida se renova, de que os ciclos se sucedem, e que mesmo quando a gente tenha que ter algumas colheitas que não são exatamente aquelas que a gente esperava, colher significa abrir espaço para outras plantações. Então, muitas vezes a gente vai precisar disso. Muitas vezes a gente tem como se fôssemos administradores de vários campos, né? Campos semeados há mais tempo atrás, campos semeados mais recentemente. Então, a gente precisa se preparar para essa abertura de novas colheitas, de novas primaveras para nós. E tem uma autora aqui, inclusive de Cássia, uma amiga querida, Patrícia Reis de Mello, que fala assim. Ela escreveu um livro chamado Tempo de Chuva. E ela falou lá no seu livro que no interior, onde a gente vive da natureza e dos frutos que ela dá, quando chega o fim de semana, o lavrador não quer saber se vai fazer sol, mas se vai chover. E ela diz: tempo bom é tempo de chuva, quando a terra generosa mata a sua sede e devolve em vida e fartura os cuidados recebidos. O livro dela chama Tempo de Chuva. E a gente, quando é da cidade, às vezes está desconectado aí com esses ciclos da terra, quando chega fim de semana a gente pensa, né? Puxa, será que vai fazer tempo bom no fim de semana? Que a gente pensa em passear, em sair, mas para aquele que semeou, para aquele que plantou, o tempo bom é diferente. O tempo bom é tempo de chuva, aonde ele vai saber que aquela chuva vai cair, vai germinar a semente que ele plantou e a vida vai voltar. Então, isso é um convite para que a gente pense o que a gente precisa para fazer as boas sementes que a gente espera que gerem novos frutos. O que é que nós podemos fazer a favor de colheitas melhores, né? Para que o tempo de colheita, então, não seja algo temido, mas para que seja algo celebrado por todos nós. Bom, existe uma parábola que eu gosto muito de Jesus, que fala sobre a parábola da semente. Está em Marcos 4, 26. Não é a do semeador, a da semente. Ela diz assim: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga. E por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu acho interessante essa parábola, porque ela dá uma ideia assim, de que a gente tem dois movimentos. Tem um momento em que a gente lança as coisas para a vida, né? Em que a gente, na verdade, viver é semear. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento, cada escolha, inclusive cada omissão, tudo que a gente faz, nós estamos lançando para a vida, nós estamos interagindo com o meio ao nosso redor, mas muitas vezes a gente se esquece, né? A gente lança, e o processo é esse mesmo, e a gente depois vai embora, vai dormir, como esse semeador da parábola, que lançou a semente e depois foi para casa. E a terra fez o trabalho, né? E passado alguns dias, que ele já tinha dormido e se levantado, ele vai lá e percebe algo diferente. Bom, a nossa vida é mais ou menos assim. A gente não tem consciência total e talvez nem saiba a repercussão plena de que a gente já está semeando, das nossas ações. Então, fazemos, agimos, escolhemos e voltamos, né? Talvez distraídos, e de repente a vida vai mandando de volta alguns sinais, né? O bacana dessa ideia da colheita e da colheita ser constante é que através dessa colheita a gente vai entendendo o peso das nossas ações, vai conseguindo inclusive corrigir rumos. É como se alguém tivesse uma semente que ele ainda não conhece totalmente. Ele não sabe que tipo de árvore, que tipo de fruto ela vai dar. Então ele lança. E depois, através dessa experimentação da lei de causa e efeito, quer dizer, você semeia, analisa a colheita para depois fazer é como se fosse uma seleção de boas sementes. Então, o meu convite para vocês essa noite, simples, é que a gente possa
em primeiro lugar, olhar para a nossa vida atual. Olhar tudo que a gente está vivendo. Terreno pessoal, afetivo, profissional, coletivo. Que a gente olhe para cada coisa e entenda que nós estamos aqui porque nos colocamos aqui. Porque a vida de todos nós, individual e coletivamente, é uma sucessão de escolhas que vai projetando um futuro. Né? Eu costumo falar que tem aquela musiquinha lá da Rede Globo no fim do ano que fala assim, o futuro já começou, e eu penso que o nosso futuro realmente já começou. Né? Aquilo que vai acontecer talvez daqui uma semana, daqui um mês, não por fatalismo, não por destino, não porque está escrito em nenhum livro, mas porque a gente está lançando essas ações para a vida. Então, muitas coisas, né, sabe aquela ideia de quando a gente joga uma pedrinha na água e vai gerando aqueles círculos concêntricos que vão se expandindo? Então, a gente não está vivendo trancado dentro de uma bolha, isolados de um universo que é extremamente interrelacionado. Nós estamos agindo, estamos conectados com a vida, com o outro, né, que seria essa terra lá da parábola. Né? Então, a gente lança a semente para a terra e nessa sequência de contatos, de despertares, né, de reações da vida e do outro, de nós próprios, a gente vai construindo as nossas realidades. Então, olhar para a nossa vida de hoje e entender, eu me coloquei aqui. Sair daquela condição da vítima, daquele que reclama de tudo, que tenta encontrar um culpado, mas daquele que diz, bom, eu sou autor da minha história. Eu sou herdeiro de mim mesmo. É isso que a doutrina espírita nos ensina. O Evangelho fala de causas atuais, causas anteriores das aflições, não importa em que momento do tempo né, dessa nossa grande história está essa semeadura. Mas a gente está lançando né, todas essas ações para a vida e estamos aqui e agora no resultado da onde a gente próprio se colocou, né, consciente ou inconscientemente. Aproveitar e ver, então, nessa análise que a gente está fazendo, aquilo de bom que a gente tem. Né? Todo o material pessoal, toda a bagagem, né? A gente que já enfrentou tanta coisa, nós que somos espíritos de tantas experiências, de tantas vidas, todos nós que estamos aqui na Terra, não estamos aqui pela primeira vez, a gente já passou, talvez, por provas, talvez muito mais difíceis do que essa que a gente imagina, que agora parece sem solução, sem saída, nós já passamos. Então, avaliar o cabedal que a gente tem, como se alguém que tivesse que se preparar para um inverno e fosse lá na despensa para ver o que tem guardado, com o que eu vou passar essa temporada. E a gente nunca vai, né, ser tão grato por ter sido previdente como nessas horas. Então, olhar para dentro de nós e pensar, o que vai me ajudar a esperar, né, as novas colheitas que eu estou esperando? O que vai fazer com que eu dê conta de esperar a próxima primavera? Recursos internos, de fé, recursos ao nosso redor, as amizades, as conexões, os amores, as pessoas que a gente cultivou, né, as redes de relações, a nossa fé, a nossa conexão com o alto. Então, descobri que não existe nenhum período em que a gente esteja totalmente privados desses recursos da vida. Mas então, avaliando, vendo que talvez algumas sementes mais desafiadoras, né, geraram aí alguns frutos mais complexos que têm que ser entendidos, e a gente poder olhar para eles e aceitar. E como eu dizia antes, a gente olha às vezes para um campo que está todo cheio de ervas daninhas, um campo que está todo cheio de espinhos, e a gente pode dizer assim, puxa vida, a minha terra está impossível, não tem como plantar, né? O meu pasto, o meu campo, né, está todo tomado de espinheiros, minha vida não tem sentido. Mas puxa vida, vamos abrir espaço então. Talvez é hora, né, e aquele lavrador que decide, então, puxa, tem que enfrentar. Eu não posso ficar reclamando e deixar esses espinhos crescerem indefinidamente. Eu vou lá. E arregaça as mangas, se protege, é claro, põe seus equipamentos, põe sua botina, põe suas polainas, né, não sei, e vai lá. Abre espaço para que a terra esteja novamente em condição de receber outras sementes. Então, é enfrentar as nossas colheitas que tiverem que ser enfrentadas.
é saber que não dá para terceirizar para ninguém, não dá para pedir que outros escolham no nosso lugar, né? Mas a única vantagem que eu falava, assim, a grande vantagem, é que nós erramos, mas já acertamos muito. Então, a gente tem muito boas colheitas que ajudam para que a gente possa dar conta das colheitas mais espinhosas, né? Que são esses suportes que a gente já tem, conquistados também pelas nossas próprias lutas, né? Bom, a gente tem, por um lado, essa conexão com aquilo que a gente faz, mas a gente tem livre-arbítrio, né? A gente pode escolher. E nós temos escolhido até aqui. Algumas vezes consciente, outra inconscientemente, com doses menores de compreensão. Como dizia Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente se enganou, muitas vezes a gente bateu em portas pensando que iam nos trazer felicidade. É como se a gente tivesse pegado um saquinho de sementes achando que aquela ali era finalmente a semente da felicidade. Mas não era. Às vezes nos enganamos, né? Olhamos de uma forma egoísta, pensamos apenas no nosso bem. Algumas questões, né, era uma felicidade que não traria felicidade para outras pessoas, era, pelo contrário, às vezes faria o mal de alguém. Então nós nos equivocamos na escolha. Então, né, essas consequências da vida vão fazendo a gente acertar o passo. Não é nada de castigo, de alguém, né, nos cobrando dívidas, mas somos nós mesmos, nesse grande processo de entender o teor e o peso das nossas ações através das suas consequências. Não tem modo mais didático, né? Porque é como um pai que quer ensinar alguma coisa para o seu filho e ele fala, mas enquanto o filho talvez não tenha experiência, não entende que aquilo que ele está querendo fazer não vai dar certo, então ele tem que tentar primeiro. E aí ele percebe, e de repente, aí sim, ele vai buscar aprender para poder atingir o seu verdadeiro objetivo. Então, a gente sabe que diante desse livre-arbítrio, dessa possibilidade de escolher, né, que Deus nos concede, somos livres, mas com esse preço, que é justamente a consequência, né? Então a gente é tão livre que a gente pode chegar até a tirar a vida de alguém, mas ficamos responsáveis por essa vida. Temos que restituí-la de alguma forma, cedo ou tarde. Puxa, será que eu vou conseguir trazer de volta a vida alguém? Vai? Claro que vai. É por isso que existe a reencarnação. Então, às vezes, você tira a vida de alguém e na outra vida pode acolhê-lo de novo como filho. Às vezes, numa situação mais difícil. Então, faz com que a gente consiga ir entendendo com muito mais lógica e justiça todos esses desafios que a vida atual traz para nós, né? A gente não é obrigado a perdoar ninguém, por exemplo. A gente pode levar indefinidamente as nossas raivas, as nossas mágoas, os nossos ódios, os nossos desejos de vingança. A gente pode, mas o preço é muito alto. E o quanto antes a gente perceber que nós somos os primeiros prejudicados e que nós estamos semeando realmente dores para o nosso próprio futuro, num ciclo sem fim, onde um fere, depois é ferido, fere de novo, é ferido de novo, até que a gente resolva não basta e cansar de colher tantos espinhos, começar a plantar flores, né? Então nós temos a opção de fazer novas escolhas, e é isso que é o grande presente da vida. E é por isso que nessas horas eu gosto de lembrar essa mágica e essa maravilha desse tempo atual, do dia de hoje, do tempo presente, de saber que não importa, né, toda a história anterior, porque agora nós temos chance de começar a trilhar caminhos novos, fazer escolhas diferentes, né? O ser humano sempre teve muita dificuldade para isso, porque às vezes ficamos muito conectados ou nos efeitos desse passado, né? Aquela pessoa que vive constantemente ou na mágoa, né? No arrependimento, no remorso, ou até lamentando coisas boas que partiram, não segurando as coisas com as mãos, não deixando que a vida siga seu fluxo, né? Mas nós temos que nos despertar para essa realidade, que a vida sempre está acontecendo, é no agora. A gente não sabe, né, o dia de amanhã,
nós não podemos, né, adivinhar o nosso futuro e nem sofrer antes da hora também, o Evangelho fala sobre isso, para que a gente não se inquiete pelo dia de amanhã, para que a gente viva o mal de cada dia e o bem de cada dia, né? O mal no sentido daquilo que são essas colheitas naturais da vida, as dores que não precisam ser sofrimento, que não precisam ser desespero, né? Mas que a gente se volte ao presente e tenha a consciência de que se a história está continuando, se a vida deu para a gente uma nova página para ser escrita, que nós escrevamos o melhor possível. Saiamos então da lamentação, da reclamação e façamos projeções positivas para o nosso futuro. E o bonito da vida é que as coisas vão chegando devagarzinho e sem a gente perceber, né? Desde que a gente comece gradativamente a acertar esse passo com a nossa própria história, desde que a gente comece, a partir de agora, a ter esse, digamos, um cuidado maior com a vida, né? Uma sensação, não é medo, né? Não é isso, mas é uma sensação de preciosidade das coisas, de delicadeza das coisas. Então, quando eu for me relacionar com outro, saber, puxa, é outro ser humano, é alguém como eu, é alguém com sentimentos, eu não quero deixar mais rastros de mágoas no caminho. Pode ser que até aconteça involuntariamente, mas eu quero ser melhor a cada dia. Então a gente muda a ação com o próximo porque a gente quer semear coisas diferentes. A gente quer semear boas amizades verdadeiras e a gente só faz isso conseguindo, nesses momentos mais difíceis, estar presentes com as pessoas de alma e coração. E assim por diante em todas as outras esferas da vida, no relacionamento, no trabalho. Às vezes a gente sonha, e né, o ser humano tem isso, a gente quantas vezes quer ganhar na loteria, quer ter uma recompensa antes da hora, né, quer colher alguma coisa que nem plantou ainda. A história daquela menininha que ia com a vasilha de leite para o mercado, já fazendo planos, que ia vender o leite, que ia comprar isso, que ia ficar rica, mas de repente a lata de leite caiu, né? Então, nós ficamos querendo viver de conquistas futuras, mas nós temos que viver o agora. E a cada dia ter aquela consciência tranquila de que a gente fez o que podia. E que a gente pode dormir igual o lavrador dessa parábola que eu citei para vocês, que lança a semente e depois vai dormir. Passam-se os dias e as noites e de repente ele percebe que as coisas mudaram, que um tempo novo aconteceu. Tem uma mensagem, um texto que está no livro chamado O Irmão de Assis, um livro que eu gosto muito, né, que fala sobre a vida de São Francisco de Assis, em que ele fala sobre esse processo mágico de uma primavera surgindo, como essa renovação se faz de forma silenciosa e nos surpreende. Eu queria terminar com essa citação. Ele fala dessa ideia. A transformação foi lenta, como o brotar de uma primavera. Certa vez percebemos com surpresa que as amendoeiras floresceram e que as árvores estão impacientes para se arrebentarem em flores. Passam os dias e ninguém percebe nenhuma diferença. Num outro dia abrimos a janela e já vemos o mundo coberto de flores. Tudo foi tão lento, tão silencioso e tão surpreendente. Então, como a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é de esperança, eu queria que a gente pensasse nisso, nessa ideia de que a gente lança as coisas para a vida. Nós, graças a Deus, estamos numa fase de despertar das consciências. A doutrina espírita nos faz esse convite, o Evangelho nos faz esse convite. Com a consciência desperta, a gente se torna mais responsável nas nossas ações, mais coerentes, mais íntegros, e a gente possa descansar em paz, né? E um dia a gente vai abrir a janela e vai fazer como essa citação que eu falei. A gente não vê o dia e a hora exata que aquela árvore soltou aquela florzinha, mas de repente o mundo está florido de um dia para o outro, e que isso aconteça com cada um de nós. Obrigado. Ô, Sérgio, eu que agradeço, em nome de todo mundo que assistiu, né? É sempre muito bom, muito válido escutar o tipo de mensagem que o senhor trouxe hoje para a gente aí.
essa questão da gente ter esperança, da gente permanecer no trabalho, eu acho que é muito legal, né, Sérgio? Eu agradeço do fundo do meu coração, eu tenho certeza que todo mundo compartilha desse sentimento de gratidão aí pelo Senhor, de verdade. E que possam vir mais oportunidades, quem sabe uma visita presencial, né, Sérgio? Hoje a gente não está podendo nem cogitar isso aí, mas quem sabe em breve, né? Tenho muita vontade de conhecer Andradas. Sempre já vi fotos da cidade, muito boas referências. Sei que é uma cidade turística também, que tem muitas belezas, né? Então, Deus queira que a gente possa sim, viu? Uhum. Se Deus quiser. Gostaria de agradecer ao pessoal que assistiu a live e lembrar que a gente está aqui toda quarta-feira às 8, né, da noite. Gostaria de lembrar vocês do programa Evangelho no Lar, que passa na NTV aos sábados, meio-dia, a segunda às 15 para 7 da noite, né, Felipe? E a terça às 11h30. Se eu estiver errando, depois eu vou lançar aqui nos comentários do vídeo nosso os horários certinhos. Mas é terça, meio-dia. Aí, quem puder acompanhar, a gente sempre está tendo palavra lá também, 15, 20 minutinhos de programa que dá um gás aí para a gente correr a semana, né? Convidar o senhor também, viu, Sérgio? Que assistiu. Tá ok? E, pessoal, obrigado mais uma vez. Sérgio, gostaria de convidar a fazer a prece final para a gente já encerrar essa noite nossa abençoada. Eu queria, mais uma vez, então, agradecer a todos vocês, né, pelo carinho. É uma mensagem de muita simplicidade, mas que considero como pequena semente, né? Como devem ser, que a gente possa lançar essas sementes boas de esperança, né? A gente motive uns aos outros, se fortaleça para a gente enfrentar tudo que tem que ser vivido por nós, né? Esse tempo que tanto é de desafio, mas que pode ser um tempo de mudança também para melhor. Então vamos fazer a nossa prece. Convido a todos, a todas, que possamos dirigir os nossos pensamentos a Jesus, lembrando do Mestre que nos convidava para que brilhasse a nossa luz. Que a gente se lembre, então, que nós somos luz, que somos seres criados pela luz, somos luz. Que a nossa luz possa brilhar através do nosso amor, através da nossa conexão com a fonte, com o combustível que mantém essa nossa luz brilhante, que é o nosso Criador, que é toda essa corrente de conexão do bem, e sempre que a gente quiser, a todo instante, a toda hora, nos liga uns aos outros e juntos nos liga também ao Mestre Jesus. E que na presença dessa luz, que em nós brilha, e que reflete o brilho da luz do Criador, tudo se torna mais leve, a nossa compreensão se dilate, a nossa consciência seja cada vez mais esclarecida para entendermos as nossas próprias vidas. Que o Senhor Jesus, com essa luz de amor, visite então os nossos lares, fortalecendo a cada um de nós para os desafios da vida. Nossa prece se estende também para todos aqueles, especialmente nesta fase, que estão, tanto aqueles que trabalham na linha de frente, cuidando, né, na área da saúde, às vezes correndo riscos para poder cuidar de quem está precisando. E também para todos aqueles que possam estar em hospitais e seus familiares. Também aqueles que partiram desse mundo durante essa pandemia, para que cada família e cada nação seja consolado, compreendamos a justiça presente em tudo, o amor presente em tudo, e que não estamos sozinhos em momento algum. Então, Senhor Jesus, encerramos esse nosso encontro de hoje com muita gratidão
e com o desejo de retornarmos às nossas vidas com um olhar de muita esperança e com a nossa fé renovada. Que assim seja. Obrigado, Sérgio. Até logo, pessoal. Boa noite. Boa noite.